Salve, salve galera, Rodrigão aqui de volta, trocando uma ideia sobre cinema, episódio 3, né? Voltamos aqui. Hoje eu queria falar de 3 coisinhas sobre audiovisual, sobre a produção de filme. Uma primeira coisa, eu queria falar sobre as etapas de produção de um filme, né? As etapas de produção do audiovisual. Depois queria falar um pouquinho de movimentos de câmera, dos planos, tudo mais. E por último, falar das funções dentro do audiovisual, que cada função exerce, né? Então, começando pelas etapas de produção de um filme e tal, a primeira etapa se chama pré-produção. Aí, o que consiste, né, a pré-produção? A pré-produção vamos dizer assim, é a etapa em que vai se organizar tudo para que a gente possa realizar esse filme. Então é o comecinho de tudo. Então é onde vai ali desenvolver o roteiro, o argumento ali, né? Escrever todo o roteiro, toda a ideia do filme. Onde vai ser atrás das locações, de onde vai ser gravado e tudo mais. Onde o produtor vai contratar ali toda a equipe, os atores, a equipe do diretor, o diretor de arte, o diretor de fotografia. O produtor vai contratar tudo isso, vai atrás talvez de verba para investir no filme ali. Ou se esse produtor ele é o cara que vai investir no filme, ele mesmo, né, investe no filme, ele é conhecido geralmente, é o produtor executivo, né? Pode o produtor ser esse cara que vai produzir o filme e vai pôr o dinheiro também, é o produtor executivo. Mas toda essa organização para que o filme ocorra é a pré-produção, né? Se é um documentário também, tudo isso daí, e também a pesquisa para se fazer esse documentário e tudo mais, porque o documentário tem muito isso de pesquisar o assunto, a temática, que vai retratar uma realidade em si e tal, mas tudo essa parte de pesquisa, roteiro e tal, também no documentário, também pré-produção. Então, toda a organização para se dar o pontapé inicial depois do filme, né, é a pré-produção. Aí tudo organizado, com cenários definidos, o roteiro ali pronto, os atores contratados ali, já com o roteiro ali, já decorando ali, já entendendo a ideia do que se vai fazer, aí vamos filmar esse filme, né? Vamos botar a mão na massa e começar a filmar. A etapa que é a filmagem do filme em si é a produção, então vamos produzi-lo. Então, produção é a filmagem do filme em si, certo? E aí todo esse processo de filmagem, tem filme que pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses de filmagem, toda a captação, tudo, o áudio, as imagens, tudo, as locações, as cenas, tudo é a produção. Então, pode ser mais rápido, depende do filme, mais curto, né, tudo dependendo. Aí produziu todo esse filme, filmou tudo que tinha que filmar, tudo que tinha que fazer, fez, finalizou a produção, aí a gente vai para a última etapa. A última etapa se chama pós-produção, né? Que aí é a etapa em que a gente vai, né, com o filme tudo captado, tudo bonitinho, é que a gente vai editar esse filme. Aí entra o personagem do editor, que é o cara que vai montar, que vai, né, pegar essas imagens gravadas e vai ordená-las ali, juntar tudo para ter uma narrativa, para ter essa história contadinha ali, coerente e tudo mais, juntamente com o diretor ali, geralmente o editor e o diretor montam esse filme. Mas dentro dessa etapa da pós-produção, não só tem a edição do filme, que aí também o editor vai tratar essa imagem e tudo, né, edição, que é a parte que eu gosto muito de fazer, uma parte que eu faço, tal, estou evoluindo cada vez mais. Mas dentro dessa parte da pós-produção tem também a divulgação do filme, né? Então o marketing, o banner, todo o marketing em TV, em rede social, que seja, toda também atrás do distribuidor, que é o cara que vai distribuir esse filme, do exibidor, né, que é a sala de cinema que vai ali contratar, quantas salas vai passar esse filme, toda essa parte do marketing, da divulgação, é pós-produção também, que é dentro da pós-produção que é feito, certo? Então essas são as 3 etapas básicas aí de produção de um filme, produção do audiovisual, tá? A segunda parte eu queria falar um pouco de movimentos de câmera, né? Movimentos de câmera que se tem. Eu vou falar porque é uma parte mais técnica, então eu queria falar assim de 2 movimentos básicos que tem, que todo mundo até já fez, né? Tem um movimento de câmera que chama-se panorâmica,
que consiste de... Vai ter umas imagens passando aqui da câmera no tripé, que nem essa câmera está aqui na frente, ela está num tripé, e o movimento de câmera panorâmica, a câmera ela fica parada no próprio eixo, ela não se desloca no espaço, e ela faz esse movimento de varredura, né? Você filma daqui para cá, geralmente é um movimento horizontal, pode ser a panorâmica horizontal, né? Ou você pode fazer uma panorâmica também vertical, né? Então, quando você tem esse movimento em que a câmera não sai do seu eixo, né? Geralmente está num tripé, né? E você faz esse movimento de 180 de varredura, pode ser até um 360, mas assim daqui para lá, mostrando todo a visão panorâmica do lance, é o movimento panorâmica, né? Que pode ser vertical também, certo? Até você que filmou de maneira amador com o celular, você já fez isso, já fez panorâmicas, né? Então, um movimento é panorâmico. O outro chama-se traveling. O traveling, para você fazer o movimento do traveling, o traveling, assim, a câmera, ela vai filmar, ela vai assim sair do seu eixo, né? Ela vai se deslocar no espaço, ela vai de um espaço para o outro. Você precisa de alguns elementos para fazer o que a gente chama de traveling, que é, você já viu nas grandes produções, tal, você tem um trilho, né? Aí em cima do trilho você tem um carrinho com rodinha, que é o dolly, né? Esse carrinho com rodinha que tem uma base chama-se dolly. E em cima desse carrinho geralmente tem um tripé ali com a base, uma câmera e o operador. E aí se movimenta em cima desse trilho, né? O carrinho com rodinha, né? Que é o dolly. Em cima do trilho, o operador ele vai para lá e para cá fazendo esse movimento. Pode ser esse traveling aqui lateral que se faz, né? E às vezes nos grandes filmes você tem um cara que empurra esse carrinho daqui para lá com o operador ali na câmera filmando, certo? Você pode fazer também o traveling de ida, assim, de frente, fazendo zoom in, zoom out, né? Aproximando, afastando. Até assim, nos shows, você vê que nos shows tem até de maneira eletrônica, uma câmerazinha que fica na frente do palco, assim, se movimentando né, de cá para lá, de lá para cá, em cima de um trilho. Isso é um traveling, né, que é mais eletrônico. Em shows também você vê esse traveling, mas nas grandes produções você vê muito esses itens que se juntos fazem esse movimento do traveling, em que a câmera se desloca do seu eixo, né? A panorâmica ela fica paradinha aqui no seu eixo e vira. O traveling você precisa que a câmera saia de um espaço e vá para o outro, né? Então, alguns filmes na necessidade se usa isso. Aí tem um famoso que a gente chama de traveling circular, que tem uma cena clássica, tá passando umas imagens aqui, que é do filme Cidade de Deus, né, que ficou clássica essa cena, em que você tem, você vê aqui as imagens, lá você tem o trilho, né, o dollyzinho, o operador, né, tem um cara que gira esse operador ali em torno desse trilho ali, fazendo esse traveling circular, porque ele vai fazer esse movimento em torno, né, de um círculo. E aí tem o personagem do Buscapé que tá lá assim, né, que é o Zé Pequeno, fala, pega a galinha aí, Buscapé, pega a galinha. Aí ele tem aquele momento ali de tensão, que ele tem um dilema pessoal, né? Em que ele fica ali, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Na Cidade de Deus, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. E aí é aquele um belo traveling feito, você vê que depois a câmera tratado toda a imagem, mas esse é o traveling circular, famoso, muito usado em filmes e tudo mais. Filme de guerra usa-se muito traveling, esse trilho e tudo mais. São os dois movimentos básicos, assim, né? De maneira mais técnica, a gente fala mais desses dois. E aí, em relação à posição de câmera, a gente tem um lance do ângulo, da altura da câmera, né? Então, você tem aqui, que nem a câmera aqui está de frente, você tem um ângulo aqui que é normal, aqui, de frente para você, certo? Mas aí você tem você pode pôr essa câmera de cima para baixo, que aí chama-se plongée. Para francês, o plongée significa mergulho. Quer dizer, de cima para baixo você vai filmar o objeto, certo? Então aquele objeto, ele vai sendo de vista, quando ser filmado, de cima para baixo, quando você quer dar aquela noção de inferioridade, né? Você vai ver aqui a imagem, né? Você quer subjugar alguém, você faz essa imagem no ângulo que chama plongée, de cima para baixo, você põe a câmera nesse ângulo.
E aí você pode fazer também a câmera em outro ângulo, que é o ângulo de baixo, que é o contra-plongé, né? O contrário do plongé é o contra-plongé. Que aí você filma de baixo para cima, que aí você vai ter uma imagem que aí você vai dar o contrário, né? É o oposto, que aí você vai fazer uma imagem com um personagem ali que quer dar aquele ar de superioridade, que ele é maior, que ele é superior, né? Tem, você vê o Nascido para Matar. Eu acho que tem uma cena dessa no filme do Kubrick, né? Geralmente você tem filmes de guerra que você tem lá o sargento falando bravo ali com o soldado, assim, né? Mostrando que ele é superior, né? Então você quer dar essa noção com a imagem, você pode usar um contra-plongé, certo? Então são esses 3 ângulos básicos que a câmera pode ficar. E a câmera também tem uns lados que ela pode ficar, né? Então, eu estou usando aqui uma câmera de frente. Então, frontal, você pode pôr a câmera de frente. Pode pôr a câmera no ângulo de 45 graus, que aí você vai ter aqui na diagonal, que a gente fala. E você pode pôr a câmera aqui, né, no lado aqui, lateral, ou de perfil. Né? Pode pôr até na traseira, aqui de nuca e tal. Às vezes você está fazendo um filme, tem um plano e contraplano, você põe uma câmera aqui meio parcial da nuca aqui, né, pegando o parcial do rosto dele lá. E põe a outra câmera lá, e que a gente chama de plano e contraplano. É o jogo de corte depois que faz na edição. Então, esses 3 lados você pode pôr. Documentário, que eu já fiz alguns, né? Aí eu uso muito. A maioria dos documentários você vai ver que é isso. Você tem sempre uma câmera frontal um pouco mais aberta, um plano mais, né, fechadinho, com um plano médio assim e tal. E aí você tem, quando eu uso também, sempre tem uma câmera lateral. Geralmente eu ponho mais na diagonal. Mas os documentários usam também no perfil. Geralmente é 2 jogos de câmera. E sempre a câmera diagonal lateral ele põe um plano mais fechado, um close mais fechado. Você pode ver, os documentários basicamente é isso. Uma câmera frontal mais enquadrado certinho, um planozinho médio. E uma câmera lateral, um plano mais fechadinho, mais no rosto, mais detalhado assim. Né? Você tem essas 2 posições que eu falei, né? A frontal e a diagonal. Muito usado em documentário. Então, isso é um pouquinho aí de enquadramentos, de ângulos. E, assim, para fechar, aí tem também os planos, né? Para fechar, eu vou falar de 7 planos aqui, né, os seus nomes assim, e vou falar algumas coisas para exemplificar. Tem o PG, que é o plano geral. O plano geral é aquele enquadramento que você faz, geralmente, começando um filme, para um ambiente todo. Você quer mostrar todo um ambiente vasto, grande, né? Um plano geral, que você mostra um todo, né? Às vezes você quer mostrar uma ambientação que vai acontecer um filme. Você faz aquele plano geral, abertão e tal. Né? Você vê que os planos eu vou falando, eles vão se fechando, eu vou dando um zoom. Então aí tem o plano geral. Aí tem o PC, que é o plano conjunto, que é quando, por exemplo, eu quero formar um grupo de pessoas, exemplificando, você vai formar um grupo de pessoas, aí você fecha, enquadra mais naquele grupo de pessoas. Aí é o PC, que é o plano conjunto, né? Aí você fecha mais, por exemplo, eu vou filmar aqui a pessoa do joelho para cima, exemplificando, eu vou filmar joelho até a cabeça. É o plano americano. Geralmente o plano americano é usado muito em cenas de luta. Tem 2 lutadores lá, você vê que o enquadramento se dá do joelho, um pouquinho abaixo do joelho, para cima. Porque esse é um enquadramento bom para eu pegar os movimentos de soco e de chute, né? Então, ótimo enquadramento é esse o americano, porque eu consigo captar bem os movimentos da luta, um contra o outro ali, os chutes, os socos. Eu faço sempre a filmagem um pouquinho abaixo do joelho para cima, eu uso o plano americano. Aí eu vou fechando. Aí, se eu filmar aqui mais ou menos da cintura para cima, aí eu tenho um plano médio, né? Aí subindo, se eu filmar do peito para cima, tudo está sendo exemplificado aqui, as imagens. Ó. Do peito para cima, eu tenho o PP, o primeiro plano. O plano médio da cintura e o PP, aqui está meio que um plano médio. Mas esses 2 é muito usado no jornalismo, no telejornalismo, William Bonner lá, os âncoras, você vê que a maioria é primeiro plano, um plano médio que é usado, né? Aí, fechando mais um pouquinho, quando eu filmo o rosto, mais fechadinho assim, ou filme de faroeste, tem aquela tensão, em que eu faço um enquadramento no olho assim, eu tenho o close. Então o close é bem bem fechado aqui assim no rosto, até no olho assim, é o close. E o último plano mais fechado de tudo, que vai filmar assim, por exemplo, um olho, quando eu filmo bem o olho, ou até as narinas, se eu quiser,
ou uma orelha bem no fundo assim, ou no faroeste fica aquelas mãos se mexendo, tensão, tal, a música do Ennio Morricone, os filmes de faroeste do Sérgio Leone, com o Clint Eastwood, você tem direto isso daí, o detalhe da mão se mexendo, isso é o PD, o plano detalhe. Então, o plano detalhe é esses planos bem fechados, ou de uma mão, de uma unha, né, do olho, bem só de um olho só, da orelha. Tem um filme do David Lynch, grande diretor surrealista, tal, os filmes dele não é para qualquer um que vai entender, porque é meio simbolismo, meio assim, surreal, assim. É um filme ótimo dele, que tem um plano detalhe perfeito, que ele mostra a orelha, assim, bem dentro da orelha, tem todo um sentido, é bem legal. Então, isso é um pouquinho dos planos, tal, enquadramento, movimento de câmera, certo? E para fechar, eu queria falar assim das funções dentro do audiovisual. Você tem os personagens ali que produzem ali o audiovisual. Primeiro é o produtor. O produtor, na faculdade, o professor falava, o produtor é o primeiro a chegar e o último a sair. O produtor é aquele cara que mais trabalha, geralmente, ali. Que ele faz tudo, ele apaga o incêndio, ele cuida de tudo, tem que tudo dar certo. Ele é o cara que contrata o elenco, contrata a equipe, certo? Ele é o cara ali que vai atrás da verba, certo? Ele produz, ele apaga o incêndio, ele tá ali, ele é sempre aquele cara, se você vê no set, se você vê um dia bastidor, você vai ver que é o cara que sempre tem aqui o fone, aqui com o microfone, tem aqui o coisinha que ele fala, tá sempre com o papel na mão e pra lá e pra cá. Esse é o produtor. O produtor bom é esse, o último a chegar, primeiro a chegar, o último a sair. Aí você tem outro personagem que é o diretor de arte. O diretor de arte, ele vai cuidar, né? Ele vai ter a sua equipe ali, mas ele comanda a parte, ele vai cuidar da parte do conceito visual do filme. Então a parte do cenário, né, da locação ali, mas de como decorar esse cenário, de preencher, né, a maquiagem, o figurino, toda essa parte estética visual do filme é o diretor de arte, né? Geralmente quando você tem no Oscar, você tem o melhor diretor de arte, filmes, se tem um filme de época, ele é grande candidato a ganhar, porque o filme de época ele tem que ter um zelo muito grande para você fazer a direção de arte, porque você tem que pesquisar na época os móveis, as roupas que eram usadas, sabe, os móveis, os automóveis, se tem um carro, como é que era toda a decoração, como é que eram as casas, então tudo isso cabe ao diretor de arte. Então, nos filmes de época o desafio é maior, os figurinos, a maquiagem da época, tal, né? Aí quem tem o diretor de arte, ele coordena, ele tem o seu maquiador, tem o figurinista que vai cuidar de tudo isso. Então esse é o diretor de arte. Aí você tem o técnico de som, né? O técnico de som é responsável para captar o áudio, toda a parte do áudio, dos fones, do boom, todo o áudio em si que tem que se captar ali, da melhor maneira possível, com menos ruído, com menos chiado, dá muito trabalho captar áudio. É o técnico de som. Quando grava externo, então, até não só no filme, quando você fiz programa de TV, você vai gravar externa, cara. É um trabalheira, cara. Moto é um inferno, desculpa. É um som muito agudo, a frequência sempre vaza. Então, eles usam aquele boom com a Priscila, que é para abafar, para não ter... O vento é uma coisa terrível você gravar externa. Então, é muito difícil, é muito técnico o trabalho do técnico de som, certo? Então a captação é todo desse técnico de som. E pode ser também que esse técnico de som, ele também depois vai editar esse som, né? Na parte ali da pós-produção, editar esse som, fazer o que a gente chama de edição e mixagem do som. Mixar do inglês é misturar. Então ele vai misturar os diálogos captados ali, sincronizando com a música do filme, que vai ter um cara, um Hans Zimmer da vida, que vai compor, e com os efeitos sonoros, né? Efeito sonoro sei lá, o som de sapato andando, o som do cavalo, potó, o choro do bebê, esses aí são os efeitos sonoros. Então, a magia de misturar tudo isso de maneira harmônica, que tudo isso fique de uma maneira bonita no filme, quem tem essa responsabilidade é o editor de som, né? E que vai editar e misturar tudo isso. Aí esse técnico de som, geralmente ele é o cara que vai editar também depois esse som. Aí o outro personagem, que é um que eu sempre fui apaixonado, é o diretor de fotografia, certo? Diretor de fotografia ou cinematógrafo, né? Porque é o cara que vai ser responsável pela imagem do filme.
Então ele vai ser responsável, ele vai determinar a luz que eu vou usar, certo? O filtro de luz ali que eu tenho que usar e tudo mais, a lente que eu vou usar para captar, o enquadramento, os movimentos de câmera que eu falei ali, dependendo de determinada cena, juntamente com o diretor, tal, com também tendo o roteiro, a ideia do filme, ele vai determinar tudo isso. Luz, enquadramento, movimento de câmera, lente que eu vou usar. A imagem é o diretor de fotografia. A foto do filme, por isso é o diretor de fotografia. É o diretor de fotografia, a imagem é o diretor de fotografia que vai determinar. É muito importante, é muito técnico. Então, tem diretores de fotografia fantásticos que conseguem fazer imagens, né, deslumbrantes ali. É muito técnico essa parte, muito bacana de se fazer. Aí tem o editor, que eu gosto muito, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Estou evoluindo ainda, né? Mas eu salvo aqui um editor que eu gosto muito, que chama Daniel Rezende, que adora estar dirigindo, que dirigiu Cidade de Deus, concorreu ao Oscar de melhor editor. Aí ele tá como diretor, fez o Bingo, que é um belo filme, que fala do palhaço lá do Bozo, bem legal, da história do Bozo. Fez a Turma da Mônica, eu vi também que ele tem uns movimentos de câmera, umas coisas que ele é da edição. Então, mas o Daniel Rezende é um exemplo de baita editor. Mas o editor é o cara que vai montar esse filme. É o cara na pós-produção que vai pegar, e isso é muito importante, né? Junto com o diretor ali, ele vai determinar as cenas, cortar ou não, e dar um sentido à narrativa ali do filme e tudo mais, né? Esse é o editor. É responsável pela montagem, o tratamento, a imagem tratada, a cor, né? Cuidar de todo o tratamento também, a coloração do filme, é tudo o editor, certo? E para fechar, aí você fala o cinegrafista, operador de câmera, ele está dentro da equipe do diretor de fotografia. Geralmente nos grandes filmes, o diretor de fotografia, ele sabe, às vezes ele opera a câmera, mas ele tem os vários operadores de câmera ali que operam a câmera, tá? O cinegrafista, ele entra dentro do grupo do diretor de fotografia. E para fechar, tem o diretor, né? O diretor é o maestro, né, do filme. É o cara ali que tem a orquestra e ele é o maestro. Ele vai conduzir todas esse pessoal, toda essa equipe, né, para poder fazer com que o filme ocorra de uma maneira tranquila, ordeira, que ocorra tudo certo, né? Então o diretor ele tem que entender de tudo um pouco, porque ele é o coordenador. Não faz sentido um cara que vai coordenar a equipe de um filme, como é que ele vai cobrar um diretor de arte se ele não entende, não sabe o que é direção de arte? Como é que ele vai cobrar um editor depois se ele não sabe o que é edição? Se ele não sabe o que é uma direção de fotografia, o que faz? Como é que ele vai cobrar, exigir, coordenar esse pessoal para ter o melhor filme ali e tal? Então ele tem que entender um pouco de todas as etapas e ele é o cara que vai vai conduzir, é o maestro que vai fazer aquela orquestra regir tudo bem para ter a sinfonia perfeita ali no fim. Então é isso. Essas são as funções do audiovisual, né? Um pouquinho também das etapas, um pouquinho do movimento de câmera. Por hoje é só. Aí no final vai ter as dicas de filmes. E vou pôr uma série hoje que eu amo. Se não for a série que eu mais gosto, é uma que eu mais gosto, que é o 2 Homens e Meio. Eu adoro. Sempre à noite, quando dá, eu vejo. E aí eu rio e eu durmo melhor. Sempre rir é uma coisa que faz muito bem. Então quando eu vejo 2 Homens e Meio, às vezes eu vi o Ratinho falando também. Eu adorei, assim. O Ratinho falou que passava no SBT na época, hoje passa na TV a cabo, na Warner. Ele falou que elogiou, falou, nossa, tá passando uma série, 2 Homens e Meio, assista, é muito bom, eu vejo, dou risada, então assim, né? Então várias pessoas vêm, eu gosto muito, é o estilo sitcom. O Charlie Sheen é um cara que eu sou muito fã, independente do coisa, é um cara que faz comédia, desde Top Gun, que eu via quando eu era moleque. Desde Todo Mundo em Pânico, você tinha o Top Gun, que fazia paródia de filme e tal, clássico Top Gun, do Charlie Sheen, tem outros filmes na carreira dele, mas a parte cômica dele, o Alan, que faz o John Cryer, acho que ele chama, é um baita ator cômico. Ele tem o time da comédia perfeito, o Jake, amamos a Berta. Eu acho que até postei no Instagram lá, amamos a Berta. A Berta é demais, a mãe dos meninos.
É politicamente incorreto. Então, se é politicamente correto, provavelmente talvez você não vai gostar. Mas se você gosta do politicamente incorreto, com inteligência e tal, o Chuck Lorre, que é o criador, é também o cara que fez The Big Bang Theory, é um puta cara que faz muitas séries lá. Um baita cara que faz muitas séries nos Estados Unidos. Certo? Tem muita coisa para falar de cinema. Vou voltar, se Deus quiser, episódio 4 em breve, para falar de muita coisa, de animação e tudo mais. Tchau, em breve a gente volta, curte trocando uma ideia. Em breve vai ter novidades aí. E até mais, tchau.